E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para lidar com um clássico do curso de Cálculo 3, que é como resolver a integral de e elevado a menos x². Essa integral é uma integral que quando você chega no curso de Cálculo 1 e pergunta para o seu professor, toda integral dá para resolver? Ele vai dizer, não, tem integrais que não dá para resolver. E quase todos os professores dão como primeiro exemplo de integral que não tem solução pelos métodos de cálculo 1, como a integral de e elevado a menos x². No curso de cálculo 3 a gente aprende umas ferramentas novas e com essas ferramentas novas a gente consegue resolver essa integral. Eu espero que vocês gostem desse problema, é um problema interessante, ele é legal, mas eu ponho aqui a ressalva de que ele usa um monte de coisas que eu não imagino que sejam naturais para um aluno pensar quando ele está vendo isso pela primeira vez. Esse é o tipo de coisa que a gente vê como fazer, a gente aprende os truques, e é legal pelas técnicas que esse exercício ensina. Mas não se estressa se você chegar em algum momento do vídeo e ver, poxa, eu jamais teria pensado nesse passo sozinho. Eu, professor Pinguim, duvido que eu teria pensado em todos também. Mesmo hoje, já há mais de 20 anos formado, eu duvido que eu teria pensado nisso. Ainda assim, espero que vocês gostem do vídeo, que apreciem ele. Bora lá? Vamos começar? Então beleza, vamos encarar esse clássico. Começando, como de costume, com o enunciado bem direto ao ponto, resolva a integral. Integral de menos infinito até mais infinito da função e elevado a menos x² na variável x. Para resolver esse exercício a gente tem que saber, são várias coisas, nenhuma delas muito complicada. A primeira é um fato de cálculo. Se você tem uma integral limitada de a até b de uma função f de x qualquer, e ela vale um valor i. Se você trocar a variável x pela variável y, você mudou o nome da função, mas o seu resultado é o mesmo, ela continua valendo i. Esse é um resultado importante, o nome da variável não altera o resultado numérico no fim quando você tem uma integral definida. Outra coisa, a gente vai usar a integral por substituição simples nesse problema. Basicamente você tem uma função composta, f de g, e você tem multiplicando a derivada desse g. Qualquer função que você tem desse tipo, que você tem alguma coisa vezes a derivada multiplicando, a ideia é chamar essa coisa de uma variável nova, eu gosto de w, e aí o fator de correção, o jacobiano, ele vai ser a derivada vezes dx, ou dx vai ser dw dividido por g' de x. Quando a gente substitui isso na integral original, aqui no lugar de g de x com a variável w, o dx vai se tornar dw dividido por g' de x, aí a gente pode cancelar esses dois termos, e aí a gente vai ter uma nova integral na variável w, que se a gente escolher uma boa substituição é mais fácil que o original. E aí a gente consegue resolver essa integral, ou pelo menos simplificar ela. Outra coisa, a gente também vai precisar saber coordenadas polares e o jacobiano. Toda coordenada polar a gente troca o x por r cosseno, y por r seno. O jacobiano, o fator de correção, quando você muda dx dy para dr dθ, é conhecido, ele vale r. Outra coisa importante, uma propriedade fundamental das integrais de duas variáveis. Se a gente tem uma integral e está resolvendo ela em relação à variável x, tudo que tem y é tratado como constante e vice-versa. Outra coisa, uma propriedade básica de integrais, independente de ser de uma variável ou duas, qualquer constante que você tenha multiplicando a sua integral, você pode jogar ela para fora da integral, ou o contrário, você tem uma constante multiplicando do lado de fora, você pode jogar ela para dentro da integral. Uma outra coisa que a gente também precisa saber para esse exercício é interpretar coordenadas polares. Um ponto que tenha coordenadas r, θ em coordenadas polares, ele é um ponto que tem distância r da origem e forma um ângulo θ com a parte positiva do x no sentido anti-horário, que é o mesmo ângulo que a gente usa desde o ensino médio do círculo trigonométrico. A gente começa a contar o zero aqui, vai subindo no anti-horário. Mas beleza, agora vamos começar a resolver esse problema. Primeira coisa, vamos dar um nome para o resultado da integral. Vamos pegar aquela integral de menos infinito até infinito de elevado a menos x². A gente costuma chamar de x, só que x é o nome da variável da integral. Vamos chamar de i de integral. Se isso é verdade, quando a gente pega a mesma integral e faz ela na variável y, o resultado é o mesmo i, porque a integral é definida, você só mudou o nome da variável, o resultado é o mesmo. Então, quando a gente pegar uma integral e multiplicar pela outra, o resultado da primeira vale i, o resultado da segunda vale i, quando a gente multiplica, i vezes i vale i². Vamos guardar essa informação um pouco. Quando a gente tem essas duas integrais, uma na variável x e uma na variável y, tudo isso aqui, que só tem a variável y, é como se fosse uma constante em relação à variável x. Então, tudo isso, por ser constante, eu posso jogar dentro da integral em x. E a gente tem a integral de elevado a menos x² vezes essa constante, que é essa integral, dx. Mas agora, quando a gente olha este termo elevado a menos x²,
ele é constante em relação à integral de dentro que está na variável y. Então a gente pode jogar ele dentro da integral que está lá dentro do parênteses. E a gente tem a integral de e elevado a menos x² vezes e elevado a menos y² dy dx. Usando aquela propriedade da exponencial, que você mantém a base, soma expoente, e elevado a menos x² mais y² dy dx. Esse termo x² mais y², que lembra a equação do círculo, é a nossa ideia para usar coordenadas polares. Vamos aplicar coordenadas polares. Vamos pegar essa integral que a gente tem, trocar todo x por r vezes cosseno, todo y por r vezes seno, lembrar de multiplicar o jacobiano, o fator de correção, ele vale r, e aí os limites de integração nas variáveis x e y, eles variavam de mais infinito a menos infinito, tanto para x quanto para y, que é basicamente todo o plano cartesiano, todo R2. Quando a gente for pensar isso para coordenadas polares, nas coordenadas cartesianas o que a gente tem seria todo o eixo x, todo o eixo y, cobertos com vários segmentos de reta horizontais e verticais, cobrindo dx e dy, de mais infinito a menos infinito. Quando a gente faz isso, eventualmente a gente cobre o plano todo. Já com coordenadas polares, como a gente usa a partir da origem e vai saindo com raios e variando os ângulos, para a gente cobrir todo o plano usando coordenadas polares, a gente teria que pegar um raio partindo da origem, fazer ele até infinito, e para cobrir todo esse plano a gente teria que girar esse raio, todos os ângulos, de 0 até 2π, e quando a gente fizer isso a gente cobriu o plano inteiro. Então nas coordenadas polares o nosso raio varia de 0 a infinito, porque você parte da origem, vai até infinito, e os ângulos vão ser todos os valores de 0 até 2π. Esses vão ser os novos limites de integração. Substituindo, a gente tem que a nossa integral, antes em coordenadas cartesianas, vai ser a integral dupla, o ângulo varia de 0 a 2π, o raio de 0 a π. Aqui, dentro da função e elevado a menos x² mais y², a gente troca o x por r cosseno, y por r seno. E quando a gente vai mudar dx dy para dr dθ, precisa lembrar de multiplicar o jacobiano, o fator de correção, que nesse caso é r. Aí aqui, usar aquela propriedade de trigonometria de que seno² mais cosseno² vale 1. Então essa integral passa a ser e elevado a menos r² vezes r dr dθ. Agora a gente começa a resolver. A primeira integral, no caso a primeira integral seria a integral de dentro, na variável r, ela pode ser resolvida por substituição. Então vamos dar um destaque nela, para não ficar carregando a notação. A essa integral a gente tem r² e a derivada de r² é 2r. Então uma substituição vai cair bem. Vamos chamar menos r² de uma letra nova, w. A derivada menos 2r vezes dr vira o fator de correção dw, nosso jacobiano. Ou dr é dw dividido por menos 2r. Quando a gente substitui esta integral, a gente vai ter uma nova integral, que eu não vou calcular os limites de integração, porque a gente vai resolver a integral em w, depois volta para r. Se a gente calcular os limites em w e depois voltar para r, esse cálculo é inútil. Então eu deixo indicado aqui dois tracinhos que é para dizer tem alguém. Eu sei que se o r de 0 a infinito, não necessariamente o w vai de 0 a infinito, mas eu não me importo porque depois eu vou voltar para r mesmo. Esse tracinho diz tudo isso. E aqui então a gente tem e elevado a menos r², vai virar e elevado a w. O r a gente não mexeu. E dr é dw dividido por menos 2r. Aí a gente pode cortar os r's. E aí a gente tem a integral de e elevado a w. E esse menos meio, por ser constante, a gente pode jogar para fora da integral. A integral da exponencial é a própria exponencial, então fica menos e elevado a w sobre 2. Ou voltando para o r, como w é menos r², menos e elevado a menos r² sobre 2, onde o r varia de 0 a infinito. Por infinito não ser um número, a gente tem um detalhe técnico de que a gente não pode substituir infinito. A gente cria uma variável nova, eu gosto de usar beta para isso, e faz beta tender a infinito, aí substitui por beta, menos, substitui embaixo por 0. E elevado a 0 vale 1, e elevado a menos infinito tende a 0, 0 menos menos meio, ou 0 mais meio, também conhecido como meio. Então essa integral vale meio, a gente pode voltar lá para aquela integral dupla. Como a integral interna vale meio, a gente tem integral de meio de 0 até 2π na variável θ. A integral de constante aí fica fácil, fica só θ sobre 2, de 0 a 2π. No 0 vai dar 0, no 2π vai ficar 2π, então 2π dividido por 2 menos 0 dá π. Esse é o resultado, mas ele não é o resultado da integral que a gente pediu. Esse é o resultado da integral dupla que a gente tinha, que é na verdade i². Se i² vale π, i é a raiz quadrada de π. Tudo que a gente faz agora é dar um destaque, dizer que o resultado desta integral vale raiz de π, que é um resultado famoso dentro da matemática, e damos um destaque. Damos um destaque maior ainda, e encerramos por aqui. Raiz de π é um número que é meio esquisito, meio difícil de acreditar que ele aparece na natureza,
mas ele é o resultado dessa integral e o pessoal da estatística usa muito raiz de π, justamente porque esse gráfico ele representa a função gaussiana. E a função gaussiana é a função que representa muitas coisas na estatística, como a distribuição normal. E a raiz de π acaba aparecendo na estatística justamente para normalizar a integral da estatística, que deveria dar 100%. Eles acabam dividindo por raiz de π para poder fazer uma normalização e ficar com o valor 1, para as coisas variarem de 0 a 100%. Bom, espero que vocês tenham gostado desse problema. É um clássico. Eu admito que eu, hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, com mais de 25 anos dando aula, mais de 20 anos de formado, eu não acho que eu seria capaz de, em nenhum momento, conceber a ideia de, puxa, eu preciso descobrir essa coisa. Eu vou multiplicar ela por ela mesma em outra variável, e aí elevar ao quadrado e usar coordenadas polares. Eu jamais teria pensado nisso, e eu espero que vocês não fiquem tristes se vocês também não pensarem nisso. É aquela obra dos grandes gênios, tipo Euler, Gauss, Galois, Ramanujan, que são os caras que têm esses pensamentos. Mas eu acredito que entender o que eles fizeram está bem dentro do nosso alcance. Bom, antes da gente se despedir, lembrar vocês que se vocês quiserem deixar um comentário, fazer uma crítica, tirar uma dúvida, comentar sobre essa integral, contar alguma história, fazer algum pedido, propor uma questão desafio, fica à vontade para usar o comentário embaixo, ou se vocês preferirem o contato direto, estão passando aqui meus contatos diretos. E eu espero, no futuro, poder ver vocês em outro vídeo. Obrigado pela presença, obrigado por me assistirem, e eu espero ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal!